das etapas que nós temos no edital de chamamento público é a etapa de competitividade, né? É aquele período de 30 dias em que as organizações, em que o edital estará publicizado e as organizações estarão estruturando, escrevendo a sua proposta de plano de trabalho. E por fim vem o tão chegado dia da sessão de recebimento desses materiais. A sessão em que a comissão de seleção estará estruturada, organizada para receber as propostas de plano de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre quais os documentos que precisarão ser entregues e como que a comissão deve se comportar nesse dia. A sessão pública de recebimento das propostas é aquele momento em que as organizações sociais da sociedade civil trarão, né, os seus documentos para a recepção da comissão de seleção. E aqui é muito importante, gente. A comissão de seleção ela precisa estar estruturada e organizada para receber essa documentação. Então, é muito bom que a comissão ela organize o checklist dos documentos que serão recebidos. Os documentos eles estão previstos no edital de chamamento público. A comissão de seleção ela precisa seguir os ritos que estão previstos no edital de chamamento público. A comissão vai fazer aquele checklist, vai receber da organização social os documentos, o envelope constando a proposta de plano de trabalho, a declaração acerca da sua capacidade técnica, operacional, do período de atuação. E nestes documentos, ela vai publicar todas as folhas da proposta de plano de trabalho, vai olhar se o pendrive veio com as informações corretas e vai separar essa documentação que está sendo recebida. Veja, neste momento, a comissão de seleção não recebe nada via e-mail, porque não está previsto no edital recebimento de documentos via e-mail. A sessão ela é pública e presencial até este momento. Então, se a sessão é pública e presencial, toda a documentação precisa ser entregue conforme previsto no edital de chamamento público. Então, o decreto fala, o próprio edital já fala, eu vou ter um envelope vedado, fechado, né, com a proposta de plano de trabalho e ali descrito as informações acerca da organização social, com a sua declaração por fora dizendo, olha, nós declaramos que nós temos experiência, que o nosso estatuto, nós somos regidos por estatuto. Então a comissão não pode receber documentos alheios ao que está previsto no edital ou de formas diferenciadas do que está previsto no edital. Às vezes, também surgem algumas dúvidas do tipo, quem pode entregar essa documentação na sessão pública? Tem que ser apenas o presidente da organização? Tudo isso também está previsto no edital de chamamento público. Por regra, deve ser entregue àquela pessoa que responde pela organização social. Está previsto no estatuto, que é o presidente, que é quem tem o poder para representar a organização da sociedade civil. Neste caso, o representante da organização da sociedade civil não puder participar, ele pode se fazer representar por um procurador. E a procuração é uma procuração simples, não precisa ser procuração pública, tá bom? O reino, que não é tão usual, mas está previsto nos nossos editais de chamamento público, é que este envelope possa ser encaminhado através também de SEDEX, de carta, desde que chegue com prazo, normalmente ali de até um dia útil, 2 dias úteis, conforme previsto no edital de chamamento público. Portanto, no dia, não há outra forma de recebimento que não seja o documento físico entregue pelo representante legal ou aquele por quem ele tiver procurado. Tem sido recorrente e de praxe aqui no município a comissão de seleção suspender essa sessão pública de entrega de envelopes para que a análise possa ser feita posteriormente. Então, nós vamos tratar agora um pouquinho acerca da análise. Como que a comissão se organiza para fazer a análise das propostas de plano de trabalho? Qual deve ser o olhar da comissão na hora de analisar essas propostas de plano de trabalho? Como que fica, como que olha, como que evidencia as notas, o olhar que ele deve dar às parte financeira, a parte de metas, qual que é o impacto disso tudo nas notas?
Vamos falar sobre isso. Das propostas de plano de trabalho, ela é feita pela comissão de seleção. É importante a gente dizer que comissão de seleção é um colegiado. Portanto, as notas, ela é do colegiado, ela é do grupo. Mas aí você fala assim, mas olha, como que nós vamos dar as notas se às vezes a gente pensa diferente? Eu vou mostrar para vocês duas formas que a gente pode organizar as notas. A primeira é toda a comissão se reúne e faz ali todo mundo junto a análise das propostas de plano de trabalho. As pessoas opinam, os membros falam e decidem ali qual que é a nota que deve ser dada. E a nota final é aquela que foi decidida pelo colegiado. A segunda forma possível é que cada membro do colegiado faça sua análise de forma individual acerca daquela proposta de plano de trabalho. Então, o membro, ele analisa, ele pontua, ele dá a nota. E depois, a comissão se reúne e faz a média aritmética de todas aquelas notas que foram dadas individualmente. E a nota final será a média calculada através da aritmética. Então, é muito importante que a comissão de seleção tenha ali um roteiro da sua análise, tenha um checklist, um documento, onde ela possa dizer qual é a nota e qual a justificativa por que está se dando aquela nota. Então, vejamos, no caso da análise da parte financeira, o ponto máximo é 5 e a comissão decidiu ali que vai ser 3. Então, ela deve escrever, detalhar a nota, dizer que é 3 e dizer por que se deu 3, onde houve discrepância, em quais itens não foram atendidos, será que não houve uma descrição clara dos custos que a organização terá? Será que os valores que foram apresentados estão discrepantes entre a relação que foi apresentada, as planilhas apresentadas e os orçamentos apresentados? Qual que é a diferença? Por que não foi nota máxima? É muito importante que a comissão documente a nota e a justificativa da nota. Esse material, ele servirá de base em casos de solicitação de recurso, de revisão de nota, ou até no caso de houver uma seletividade do Tribunal de Contas, em que nós temos ali que explicar quais foram as notas que foram dadas para as organizações que participaram do chamamento público. Então é importante que a comissão de seleção, ela pontue as suas notas de acordo com uma criticidade, com a qualidade das informações que estão dispostas nessa proposta de plano de trabalho. Vamos dar um exemplo quando a comissão estiver analisando ali as metas propostas. Quando é um termo de colaboração, as metas elas já são dadas pela administração pública. Então eu não vou ali como comissão aferir se eu vou atingir 10, 15 ou 20% da meta. Não. Eu vou verificar, por exemplo, se as etapas para atingir a meta, elas são plausíveis, elas são execuíveis. É possível conseguir alcançar aquela meta proposta pela administração pública através das etapas, das ações, das atividades que serão executadas pela organização social? E se sim, qual que é a adequação dessas propostas que a organização está orientando ali no seu plano de trabalho? O que ela está propondo cabe uma nota nível 1, nível 2, nível 3, nível 5, de pleno atendimento ou de menor atendimento. Esta deve ser a análise da comissão de seleção. No caso dos termos de fomento, não, é diferente, porque a administração pública ela não propõe meta, ela propõe apenas o tipo de serviço que quer ser parcerizado. Qual que é o objeto da parceria? E aí, caberá à comissão de seleção, sim, identificar se há coerência entre o objeto proposto pela administração pública, o objetivo geral proposto pela organização social, o objetivo específico proposto pelas organizações da sociedade civil e, sim, as suas metas e a sua forma de trabalhar. Como que ela vai alcançar esses objetivos? A coerência, então, neste momento, a comissão de seleção, ela analisa essa coerência, ela analisa se essa proposta é execuível, se é possível de se fazer,
Ou se não tem condições, a organização da sociedade civil apresenta uma proposta em que há um desconhecimento do objeto, em que há um desconhecimento das propostas, dos objetivos que se propõe a fazer, em que as formas das atividades propostas não alcançam os objetivos propostos. Ou seja, é uma proposta de plano de trabalho que não é execuível, que não é possível de se concretizar. Então, neste caso, a comissão de seleção avaliará e dará uma nota inferior e justificará. Veja, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, quando é possível e quando não é possível, e dei justificativas, mostrei quais são os pontos de análise. Essa é a forma que a comissão de seleção deve pontuar o seu documento, deve organizar o seu roteiro, de forma a mostrar para tanto a administração pública, quanto os órgãos de controle externo, quanto as organizações que por acaso vierem solicitar algum recurso, dizer assim, olha, nós analisamos e está aqui as provas, nós analisamos por esses e por esses pontos, e através dessas justificativas nós entendemos que a nota não é possível, ou que ela foi 1, ou que ela foi 2, ou que ela foi 5. É muito